Seja muito bem-vindo à Jornada com Fé e hoje nós estamos no dia 36 da nossa jornada de 90 dias do Novo Testamento. Eu sou Jenny Almeida, cristã, e como serva do Senhor eu tô aqui pra gente mergulhar juntos na Palavra de Deus e viver os mandamentos e levar a esperança de Jesus para todo mundo. Então eu espero que você possa abrir sua Bíblia e mergulhar comigo, e se você não consegue nesse momento abrir sua Bíblia, que você esteja atento ali ouvindo, e hoje iremos ler 2 capítulos. Será Romanos capítulo 1 e capítulo 2, tá? Versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Versículo 3. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante do Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Recapitulando o versículo 7, coisa mais linda. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para oferecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ponto. Abre parênteses. Que coisa mais linda aqui, gente, é de emocionar, né? Então é Paulo se apresentando, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele foi prometido, né, ali. Ele traz uma forma de apresentação linda, 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 e a gente fica assim, né, pensando nele, explicando por que ele quer, né, ir visitá-los, né, que coisa mais linda. É isso que a gente tem que ter, né, no nosso coração, muita fé, né, muita fé. E agora, no versículo 18, tem um título aqui. A ira de Deus contra a humanidade. Ainda estamos em Romanos 1. Versículo 18. Portanto,
A ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas de seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. E assim chegamos ao fim do capítulo 1 de Romanos e vamos continuar no capítulo 2. Aqui tem um título: O justo juízo de Deus. Versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que,
persistindo em fazer o bem, buscaram glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que praticar o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. Versículo 14. De fato, quando os gentis que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Versículo 17 do capítulo 2 de Romanos. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Versículo 19. Se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de crianças, porque tenha na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você, que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentis por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Vou repetir o versículo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Versículo 29. Não. Judeu é quem é interiormente e a circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Chegamos ao fim de Romanos 2. Difícil leitura, né? Eu fui lendo pausado para que a gente possa compreender, entender e estar ali, né? Vivenciando, né? Quando eu vou lendo, eu vou, né, tendo ali na minha cabeça a imagem, né? Como uma forma de aprendizado.
E assim chegamos ao fim do dia 36 da nossa caminhada com Jesus, né? Que essa leitura de hoje tenha tocado seu coração. Às vezes um versículo só já, nossa, marca. Eu aqui, enquanto eu fui lendo, eu marquei 3 versículos, né? Que para mim brilhou os meus olhos aqui, que eu acho que é super importante. E se você não teve nenhum assim que chamou muito a tua atenção, aqui no nosso mandamento de hoje seria o justo juízo de Deus. Então a situação de hoje é: priorize Deus, né? E cumpra a sua lei, né? Porque quando a gente está andando conforme o Senhor quer, está obedecendo Ele, é assim que Ele se agrada de nós e se torna ali, né, o nosso verdadeiro amigo, porque nós temos que ser amigos dele, né? Ser chamado de amigo é o que a gente precisa buscar. E no teu post de hoje seria Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, né? O Evangelho, ele é lindo, o Evangelho de Jesus. É por isso que a gente está aqui, né? Porque Jesus é o único caminho, é o poder, é a salvação, né? Então, que você possa me ajudar a compartilhar, né, tanta coisa linda que Jesus tem feito, que você possa compreender, né, a cada dia. Sei que essa leitura não é uma leitura tão fácil e simples de entender, mas tem alguns versículos ali que vai sempre trazer a resposta, às vezes aquele momento de aflição ou de dúvida que você está, né, que você possa ter comigo ali pegado essas informações, né, e ter absorvido para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E em 90 dias nós iremos finalizar a jornada de ler todo o Novo Testamento. Então eu te espero amanhã, viu? Esteja aqui comigo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você.